O Campeonato Nacional de Velocidade está de volta na edição 2019 e o circuito do Estoril recebeu a ronda inaugural. Organização do Motor Clube Estoril, muito público e cerca de 90 pilotos em pista, divididos, claro, pelas diferentes classes. Os pilotos do Troféu Eni Taça Luís Carreira partilharam a pista com os pilotos da Kawasaki Z-Cup, duas corridas nesta ronda inaugural. É já a segunda jornada para a Kawasaki Z-Cup, já que a primeira aconteceu em Jerez de la Frontera. A Kawasaki Z-Cup que agora alinha com os pneus Dunlop. Quanto ao Troféu Eni Taça Luís Carreira na classe Superbike, o terceiro posto foi para Luís Metelo, o segundo lugar para Pedro Dias. Ricardo Almeida venceu ambas as corridas e mantiveram-se assim em ambas as corridas estas posições. O mesmo aconteceu na classe Open do Troféu Eni Taça Luís Carreira. Fernando Mercia foi terceiro, Pedro Flores segundo e João Curva foi o vencedor em ambas as corridas. Quanto à Kawasaki Z-Cup, também venceu ambas as corridas Luís Franco. Nesta primeira etapa, o circuito do Estoril teve o nome de Circuito Vítor Loureiro, numa homenagem ao comissário de pista que faleceu recentemente. No Estoril, neste fim de semana de sol, duas corridas também para a Copa Dunlop Motoval. Duas classes, a classe 1 e 2. Começamos pela classe 1, no primeiro dia, no sábado, o terceiro posto para Ricardo Silva. O segundo lugar foi assegurado por Tiago Nogueira. Venceu no sábado Jaime Coelho. Na corrida de domingo, o terceiro lugar foi para Diogo Queiroz, que tinha sido quarto no dia anterior. Segundo posto para Tiago Nogueira, voltou a vencer Jaime Coelho. Na classe 2, terceiro posto na primeira corrida para Christophe Lajoane, o segundo lugar para Tiago Pires. A primeira posição foi para António Geirinhas. E na segunda corrida, no domingo, o terceiro lugar também para Christophe Lajoane, manteve a posição. Segundo lugar para Ricardo Andrade, tinha sido quarto no sábado. Venceu a segunda corrida Tiago Pires, que assim assegura o primeiro lugar no campeonato. A classe 85 GP Moto 4 partilhou a pista do Estoril com os jovens pilotos do Troféu Iniciação Velocidade 2020, a classe 2, que este ano sai dos cartódromos e faz uma perninha também nos circuitos principais. Nesta classe, aos comandos das Moto 5, o terceiro posto para Afonso Fernandes. Manuel Fonseca fez segundo lugar. O vencedor no Estoril foi Ivan Fernandes. Apenas 3 pilotos na classe 85 GP Moto 4, com a presença de uma piloto, a Bruna Santos, que fez terceiro lugar. Segundo posto para Marco Mateiro, venceu Nuno Ribeiro. Apenas uma corrida nesta jornada inaugural do CNV 2019 para Pré-Moto 3 e Super Sport 300. Super Sport 300, uma iniciativa do ano passado que se mantém, dado o sucesso alcançado, e foi de facto uma das corridas mais interessantes aqui no Estoril. Lutaram até ao fim Tomás Alonso, Pedro Fragoso e Vasco Estorrado pelo primeiro lugar. Vasco Estorrado sofreu uma queda, ficou arredado de lugares de pódio. Venceu Tomás Alonso por apenas 8 décimas de segundo de diferença. Segundo lugar para Pedro Fragoso, terceiro posto para Miguel Santiago. Quanto a Pré-Moto 3, nome maior, o vice-campeão do ano passado, que agora mostra vontade de ser o campeão deste ano, venceu o destacado Kiko Maria. Ele que conseguiu fazer a melhor volta, um novo recorde em pista para a categoria Pré-Moto 3, tempo de 1 minuto, 51 segundos e 9 décimas, à média de 134 km/h por hora. Aos comandos da sua Bion, do Moto Action Team, Kiko Maria deixou para trás a concorrência, David Ferreira no segundo posto e Nuno Ribeiro no terceiro. 17 pilotos em pista prontos para o arranque da prova rainha do Campeonato Nacional de Velocidade deste ano, a prova de Superbike, com algumas alterações. O campeonato deste ano permite aos pilotos inscreverem apenas uma moto por evento e vamos ter jornada dupla em cada uma das 6 etapas do campeonato. 4 no Estoril, 2 em Portimão, há mais Superbike em pista, se bem que com um circuito mais curto em termos de voltas, agora 15 por cada corrida. Um dos mais experientes pilotos desta competição, numa altura em que já muita gente não acreditava ser possível, está de volta para tentar revalidar o título de 2017. Falamos de Rui Regoto, agora com uma nova equipa, presente também neste CNV 2019. Também com uma nova equipa e com uma nova máquina, o detentor do título, Ivo Lopes, vai tentar revalidá-lo. Temos que ter sempre em conta para o campeonato deste ano os já campeões Tiago Magalhães e André Pires, e saudamos o regresso de Pedro Nuno, o jovem piloto que sofreu um grave acidente em Espanha em 2017, está de volta e em plena forma, como aqui provou na ronda inaugural do CNV na classe rainha de Superbike.
Juntamente com os pilotos de Superbike, também os de Superstock 600, André Capitão, Fernando Soares, eles que não se classificaram na primeira corrida no dia de sábado. Dani Trellis foi, portanto, o único que pontuou. Dani Trellis, que se estreia nesta classe depois do ano passado ter vencido a classe 1 da Copa Dunlop Motoval. No domingo, terceiro posto para André Capitão, segundo posto para Fernando Soares, voltou a vencer Dani Trellis. Em Superbike, o detentor do título fez pole position nos treinos cronometrados nos 2 dias de competição. Ele que agora tem nova equipa e nova máquina, uma BMW S1000 RR. Ele teve problemas com a sua moto na primeira corrida e fez grande parte dessa corrida em quarta velocidade, não indo além do 6º lugar. O quinto posto foi para Nelson Rosa, do time Motoclube de Lolé. Quarto lugar para Rui Marto, que é da BMW Moto 1000 Zanza Racing. Na terceira posição, Rui Regoto, que tem também nova equipa e aos comandos da sua Yamaha, fez o último lugar de pódio. No entanto, terminou na quarta posição, já que André Pires, o piloto que terminou à frente esta primeira corrida, foi depois desclassificado. Assim sendo, o Tiago Magalhães ficou na segunda posição na primeira corrida, aos comandos da sua Aprilia, e em primeiro lugar, Pedro Nuno, o piloto que está de volta perfeitamente recuperado do acidente que sofreu em Espanha em 2017, mostrou que está em forma e com a desclassificação de André Pires, subiu ao primeiro lugar. O campeão em título Ivo Lopes voltou a sair da pole position nesta segunda corrida, a exemplo do que aconteceu na primeira. Foi sempre o melhor nos treinos cronometrados, conseguiu recuperar a sua moto dos problemas tidos na primeira corrida. Azar para Ivo Lopes na primeira, azar para Tiago Magalhães na segunda, já que o piloto sofreu uma queda na sexta volta, na curva 1, e caiu para o 9º lugar na segunda corrida. O quinto posto no dia de domingo foi para Rui Marto, aos comandos da sua BMW S1000 RR. A quarta posição para Rui Regoto, fez melhor na primeira corrida, ele que tenta revalidar o título conseguido em 2017. A terceira posição nesta corrida para Pedro Nuno, o jovem piloto está de volta, mas desta vez conseguiu apenas o último lugar de pódio na corrida de domingo. Segunda posição para André Pires, uma grande prova para este piloto, terminou em primeiro a primeira corrida, no entanto foi desclassificado e conseguiu o segundo lugar na segunda corrida aos comandos da sua Yamaha R1. Perfeitamente adaptado à sua nova máquina, o campeão em título, Ivo Lopes, aos comandos da BMW S1000 RR, foi então o vencedor da segunda corrida com a sua nova equipe aqui no Estoril, a Santogal N BMW. Mais uma grande corrida nesta ronda inaugural, bem disputada, 4 segundos de diferença entre André Pires e Ivo Lopes, o vencedor aqui no Estoril no dia de domingo. O vencedor em título que conseguiu também a volta mais rápida, 1 minuto e 41, ele que assume o segundo lugar no campeonato. O primeiro posto, para já, é ocupado por Pedro Nuno, o jovem piloto que está de volta e marca a sua estreia em Superbikes. A corrida foi ótima, o André ainda me deu ali uma pressãozinha nas primeiras voltas, mas consegui passar e abrir uma vantagem e mantê-la. É perfeito, tenho que agradecer a toda a equipa, a Eni, a Santogal, a todos os patrocinadores, aos mecânicos, a toda a gente que está connosco. E é isso, e vamos para a próxima com vontade de vencer. A primeira já está, a primeira vitória de BMW num campeonato nacional português foi feita pelo Ivo Lopes e pela equipa Santogal Eni. Não poderia ter começado da melhor forma o Campeonato Nacional de Velocidade, a ronda inaugural no Estoril. Entre o circuito do Estoril e o Autódromo Internacional do Algarve se vão disputar as 6 jornadas previstas. Autódromo Internacional do Algarve, por onde em setembro vai passar o Campeonato do Mundo de Superbike. Nomes a ter em conta para a prova rainha: Nelson Rosa, Romeu Leite, Rui Marto, o detentor do título Ivo Lopes, os já campeões Rui Regoto, André Pires, Tiago Magalhães e o estreante na matéria nesta classe, Pedro Nuno, agora regressado, são nomes a ter em conta para a principal classe do CNV. A ver, vamos quem vai ser o campeão deste ano.